Nós somos frutos do meio em que convivemos. Eu sempre falo sobre isso lá nos meus stories, eu sempre falo sobre isso com as minhas clientes, que a ambiência, ela faz a nossa mente. A ambiência, ela molda a nossa forma de pensar. Se você vive com pessoas medíocres, certamente você vai se tornar uma pessoa medíocre. Se você vive com pessoas que têm uma mentalidade pequena, que ela pensa pequeno, automaticamente você vai se tornar uma pessoa pequena. Neide, mas eu tenho controle sobre mim, isso nunca vai acontecer. Isso vai chegar uma hora que isso vai acontecer. De forma automática, quando você menos perceber, você vai estar falando da mesma forma e agindo da mesma forma. Veja bem, quando eu trabalhei com vendas lá em 2015, 2016, eu era uma super profissional, eu vendia muito bem, eu me dava muito bem com os meus chefes. E eu estava numa loja, eu tinha sido transferida assim há uns 3, 4 meses e chegou uma vendedora lá que ela não foi muito com a cara do chefe. Então ela começou a reclamar do chefe. Ela reclamava de tudo, de tudo. Ela reclamava, aí falava que o chefe estava pegando no pé dela, que o chefe estava falando mal dela. E aí o que aconteceu? Ela ficou o dia inteiro ali no meu ouvido falando do chefe e eu, obviamente, errei porque eu dei ouvido. Se eu tivesse dito a ela, olha, eu não quero te ouvir, eu não quero falar sobre esse assunto com você, porque é isso que a gente precisa fazer, a gente precisa se posicionar na vida, não teria chegado ao que chegou. Porque ela falou tanto, ela falou tão mal do chefe, ela estava de saco cheio daquele trabalho, que toda a negatividade dela, toda a energia dela, eu captei, passou para mim. Quando eu menos percebi, eu também estava reclamando do chefe, eu estava reclamando da empresa, eu estava com N situações e no final das contas, sabe o que aconteceu? Eu tive ali um começo de depressão. É tanto que eu pedi para o meu chefe me demitir, porque eu não aguentava mais ficar ali por conta de todos os sintomas que já estavam acontecendo. E isso me trouxe uma lição assim que eu levo para minha vida até hoje. Se eu estiver próxima a pessoas negativas, a pessoas que reclamam, a pessoas que têm uma energia ruim, a pessoas que ela não vê brilho em nada, a pessoas que ela não vê valor em nada, eu me afasto. Eu me afasto. Agora veja bem, isso eu estou falando de pessoas, isso acontece também com lugares, sabe? Lugares físicos, uma outra cidade, outro bairro, uma outra rua, uma outra casa. Você muda a mentalidade. Eu morava na Zona Norte, eu morava na periferia da Zona Norte e há um ano e pouco eu mudei para cá, para um bairro completamente diferente, um estilo de vida diferente, uma perspectiva diferente, pessoas de classe social diferente. Eu precisava passar por isso. Eu precisava, foi uma decisão extremamente difícil, porque deu medo. Obviamente, se não te dá medo, é porque não tá te desafiando. Eu digo que toda mudança precisa te dar esse frio na barriga, precisa te dar esse medo, porque se você não sentir medo, porque não é um desafio. Tá? Aquilo não está te desafiando. Então, essa mudança me desafiou, porque eu morava numa casa onde eu não pagava absolutamente nada e vim para um outro bairro, morar sozinha, sem conhecer absolutamente ninguém e pagando um aluguel altíssimo, mas eu quis me desafiar. Agora, olha que incrível. Quando eu vim morar aqui, eu falei, meu Deus, o aluguel é muito alto, como que eu vou dar conta? E por esses dias eu comecei a visitar alguns apartamentos, comecei a andar aqui em algumas ruas. Eu falei, eu quero sentir, sabe, esse lugar. Eu quero ir para as ruas um pouco mais lá na frente, onde tem pessoas que são ricas, riquíssimas. E eu comecei a ir.
comecei a ir para essas ruas, até entrei ontem no aplicativo que faz locação, né, de imóvel, e vi um apartamento de um prédio lindíssimo que tem ali na frente, e assim, o aluguel lá é 21 mil, 30 mil. Só que deixa eu te falar uma coisa, como muda a nossa mente. Então, quando eu vim pra cá, assumi este aluguel que pra mim era altíssimo, eu não sabia nem como eu ia pagar. Meu Deus do céu, aquele valor era extremamente alto. Hoje, com a convivência que eu tenho aqui, com pessoas, com o ambiente, quando eu vou visitar um apartamento que custa ali um aluguel 2 vezes mais do que eu pago hoje, eu já não acho caro. Quando custa ali 3 vezes mais do valor que eu pago hoje, eu já não acho caro. Eu já não acho caro. Lembrando que quando eu vim para esse apartamento aqui, eu falei, meu Deus, o aluguel é altíssimo, porque eu estava acostumada lá, os aluguéis lá variam em torno, né, dependendo da casa, ali de 1.500, 2.000 reais. Aí de repente você vem para algo que tá totalmente fora da realidade que eu vivi ali. E hoje, vivendo nessa realidade, quando eu vejo, outro dia eu fui ver um apartamento lindíssimo, todo decorado, mobiliado. Falei, meu Deus, eu quero esse apartamento. Só que é quase o triplo do valor daqui, mas eu não achei caro. Mas eu não achei caro por quê? Porque esse ambiente aqui já formou a minha mente, ou seja, quando eu estava lá na periferia, o aluguel desse apartamento aqui era caríssimo. Hoje, morando nesse apartamento aqui, quando eu vejo um apartamento ali do dobro do valor, do triplo do valor, eu já não considero caro. Quando eu chego aqui, eu vou num supermercado que tem aqui perto, chiquíssimo. Quando eu entrei, eu falei, meu, impossível comprar nesse mercado. Gente, os preços absurdos. Hoje eu só compro nesse supermercado, porque é a minha realidade, é o meu ambiente. Então, o ambiente, ele vai definir a forma que você pensa, ele vai definir os teus desejos, os teus sonhos e os teus planos. Então, quando eu disse ali no título do vídeo, se você continuar convivendo com pessoas pobres, você nunca vai enriquecer. Agora pensa bem, eu não estava falando exatamente pobre de dinheiro, mas pobre de mentalidade. Pobre de mentalidade. Lá na rua onde eu morava, tinha uns vizinhos que eles colocavam a piscina na calçada e passavam o dia tomando um banho na piscina. Eles almoçavam ali, eles faziam churrasco ali. Gente, é uma coisa absurda, era na rua a piscina. Então, assim, são coisas que eu jamais verei aqui onde eu moro. As pessoas estão com a mente mais evoluída, as pessoas já têm uma classe social diferente, têm um comportamento diferente. Então, assim, não adianta você achar que você é forte o suficiente, que o ambiente que você vive não vai mudar o seu comportamento. E eu posso te provar que sim, porque semelhante atrai semelhante. Olha que engraçado. Por exemplo, eu já moro aqui em São Paulo desde 1997 que eu moro aqui em São Paulo. Mas as vezes que eu voltei na Bahia, sempre que eu voltei lá, eu fiquei em média 25 dias, 30 dias. Eu voltei de lá falando exatamente como eles falam, com jargões, sabe? Aquele sotaque bem arrastado, porque é exatamente isso, o ambiente nos molda. Daqui a pouco a gente está falando como eles, vivendo como eles, agindo como eles. Então, se você deseja ser uma pessoa rica, milionária, vá chegando mais próximo. Eu costumo falar que você quer ser rica? Começa a se vestir como uma pessoa rica. O seu desejo é ser médico? Começa a se vestir do teu sonho, começa a se vestir de médico. Já sinta o ambiente, como que vai ser quando você chegar lá? Então, olha só como isso é muito interessante, porque se você quer ficar rico e você tem raiva dos ricos, por exemplo,
Eu tenho raiva dos ricos, porque os ricos, eles roubam para ficar rico, os ricos são desonestos. Sabe o que vai acontecer? Você nunca vai ficar rico. A gente nunca vai alcançar aquilo que a gente não gosta. A gente só alcança aquilo que a gente admira, que a gente deseja. Então, se você critica os ricos, certamente você nunca vai enriquecer. O primeiro ponto para você ficar rico é você admirar as pessoas ricas. É entender que elas trabalharam, que elas fizeram um trabalho honesto, que elas, sabe, deram o melhor de si, estudaram para chegar ali, para ter a riqueza. Você precisa admirar essas pessoas. Quando você admira, você tem a possibilidade de chegar naquele lugar. Agora, se você não admira, se você critica, certamente você nunca vai chegar naquele lugar. Olha que incrível. Quando o meu marido estava vivo, ali na nossa convivência, ele sempre me criticou. Ele criticava das minhas ações, ele criticava do meu trabalho, ele sempre criticou de tudo. E aquilo fez com que eu permanecesse no mesmo lugar. No mesmo lugar. Eu mal conseguia fazer as minhas vendas, tudo que eu tentava fazer não dava muito certo. Por quê? Porque eu estava naquele ambiente que estava sempre me puxando para baixo. Eu estava naquele ambiente que não me fazia crescer, não me fazia progredir. Aí agora talvez você que está vendo esse vídeo fala assim: Neide, então eu nunca vou crescer porque o meu marido faz isso. Eu nunca vou crescer porque a minha mãe faz isso. Tá, agora eu vou te falar uma coisa. Se for algum parente seu, você tem a possibilidade de separar. Vai morar, procura uma casa, um quarto, aquilo que você pode pagar e separa. Agora, se for o seu marido ou sua esposa, eu não posso falar para vocês que vocês terão que separar, mas vocês podem alinhar, sentar e conversar, ver com o seu cônjuge o que ele pensa da vida, quais são os desejos dele, sabe? De uma certa forma, você deve apoiar, mostrar para ele que você está apoiando e chamá-lo ou chamá-la para te apoiar. Colocar ali diante dele quais são os seus desejos, quais são os seus planos, o que você está fazendo, lembrando que homem, a gente precisa apresentar dados. Então mostre para ele os dados, o que você está fazendo para chegar no seu sonho grande, qual que é os teus planos, quais são as tuas metas para chegar neste lugar. Se você não mostrar dados, não vai adiantar de nada. Então mostre dados para o seu marido, para sua esposa, do que você está fazendo para chegar onde você deseja. Para quê? Para que ambos possam se apoiar. Agora, se for tua irmã, teu irmão, tua mãe, tua amiga, você pode simplesmente se afastar. E quando eu digo se afastar, não é ficar sem falar com essa pessoa, não é ver essa pessoa nunca mais, não. Você vai ver, você vai ligar de vez em quando, você vai querer saber como a pessoa está, mas você não precisa mais morar na mesma casa, você não precisa mais morar no mesmo quintal, você não precisa mais morar na mesma rua, de preferência mude de bairro, mas fique longe. Se você tem esse pensamento que você quer crescer, que você quer evoluir, que você quer ficar rica, mude de ambiente. O ambiente, ele vai moldar a tua forma de pensar, a tua forma de agir, a tua forma de encarar a vida. Então, pega esse conselho. Neide, mas assim, eu não tenho dinheiro. Se vira. Porque assim, quando eu vim para esse apartamento, eu também não tinha dinheiro. Eu vim com uma cara, eu vim pra cá com uma cara e a determinação de querer fazer dar certo. Falei, não, eu tenho que fazer dar certo. É simples assim, eu tenho que fazer dar certo. Eu tinha o dinheiro? Não, eu tinha o dinheiro do primeiro mês de aluguel, gente. Dos outros meses, eu falei, eu preciso fazer dar certo. E hoje eu já estou vendo um outro apartamento muito, não sei, né, enfim, não vou comentar muito sobre isso aqui não, mas assim, eu já vejo outras possibilidades, porque quando eu chegar naquele outro lugar, que é muito maior que aqui, quando eu digo maior mesmo no financeiro, nas pessoas que moram ali, a mentalidade das pessoas, aquilo vai me levar para um outro nível.
aquilo vai me levar para um outro nível. A gente começa a enxergar de uma forma diferente, a agir de uma forma diferente, a se desafiar de uma forma diferente. Porque quando você assume um compromisso muito maior, né, que te desafia, aquilo te leva para um outro nível, porque você sabe que você não pode mais procrastinar, que você precisa tirar a bunda da cadeira e fazer. Então, assim, te leva para um lugar muito maior, muito mais grandioso. Então, eu te aconselho, se você deseja enriquecer, mude o seu ambiente. Para quando, Neide? Para ontem. Muda de ambiente. Quando você muda de ambiente, você muda de comportamento, você muda a sua mente, você muda a forma de pensar, falar e agir. E automaticamente você vai atrair aquilo que você deseja. Ai, porque a lei da atração não tem nada a ver com a lei da atração. É porque a gente atrai semelhante, atrai semelhante. Então, se você quer atrair semelhante, esteja no lugar certo, esteja no ambiente certo. Então, este é o vídeo de hoje. Já aproveitando, se inscreve no canal, deixa o seu like que toda semana teremos vídeos por aqui. Bye, bye, até a próxima!